Bom dia, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra. Minha saudação a todos os queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, e a você que nos acompanha pelo nosso canal Palavras de Redenção. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Neste domingo celebraremos o primeiro domingo do tempo do Advento, no ano C, no qual a liturgia medita o Evangelho de Lucas nos domingos, né? Nós queremos celebrar nesse primeiro domingo do Advento, nos comprometer em caminhar ao encontro do Senhor que vem. Nós temos como palavra de Deus nesse dia, Jeremias capítulo 33, versículo 14 a 16, o Salmo responsorial, o Salmo 25. A segunda leitura é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 ao capítulo 4, versículo 2. E temos como evangelho Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 28 e versículo 34 a 36. Querido irmão, querida irmã, eu sempre, sobretudo para aqueles que nos acompanham pelo nosso canal Palavras de Redenção, quer seja no YouTube, quer seja no Instagram, quer seja no Spotify, convido você a pausar este áudio nesse momento para que você possa ler essas passagens bíblicas, porque mais importante do que escutar a explicação do Frei é você ter contato com a palavra de Deus, né? Nada substitui o próprio contato com a palavra de Deus. Então que você leia esses textos e depois escute a nossa reflexão, a nossa meditação. Querido irmão, querida irmã, na primeira leitura temos Jeremias capítulo 33, versículo 14 a 16. Esse texto fala do novo nome para Jerusalém, Deus, nossa justiça. Esse texto é uma reconfirmação da profecia messiânica de Jeremias capítulo 23, versículos 5 a 6, que provavelmente foi um discípulo de Jeremias no pós-exílio da Babilônia que escreveu. Focaliza Jerusalém, Judá, a cidade restaurada por ordem dos reis da Pérsia. Então basta recordar um pouquinho da história que após o domínio da Babilônia sobre Israel e o exílio na Babilônia, os persas mandaram de volta os judeus para a terra prometida e ordenaram a reconstrução da cidade de Jerusalém, do templo. E por isso, com a restauração da cidade, então se dá o nome messiânico de Jeremias 23, 5 a 6, ou seja, para a cidade de Jerusalém. O Senhor é nossa justiça. É a identificação da comunidade com o Messias, o rebento justo de Davi. Direito, justiça e segurança, né? Ou seja, se entende a cidade de Jerusalém agora como uma espécie de num contexto messiânico, né? Pois esta promessa de justiça na terra, de paz, a promessa desses bens futuros, tudo isso viria na crença do povo de Israel quando chegasse o Messias, né? Não é à toa que, por exemplo, o segundo profeta Isaías, os capítulos 40 a 55, chamam a Ciro, rei da Pérsia, aquele que devolveu o povo judeu para a terra prometida, de Messias. Chamam-no de Cristo, né? Por quê? Porque ele cumpriu justamente a expectativa do povo de devolver o povo para a terra prometida a fim de viver na terra prometida por Deus, né? Então, eis a primeira leitura, né? Ou seja, a reconstrução da cidade de Jerusalém, uma cidade na qual brota a justiça. Então nós esperamos que um dia a justiça de Deus possa plenamente habitar a nossa vida, habitar a nossa sociedade, habitar a nossa cidade, estado, país, o mundo todo, né? Quando isso acontecer, o reinado de Deus será abundante. O Evangelho é Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 28, versículo 34 a 36. Esse texto fala da vinda do Filho do Homem, né? É a versão de Lucas do Sermão Apocalíptico. É uma versão ampliada de Marcos, capítulo 13. A destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, não foi o fim. Não era o fim, né? E é interessante, né? Porque
para os cristãos, todos eles eram judeus e tinham a cidade santa de Jerusalém como cidade sagrada, umbigo do mundo. Então pensava-se que toda catástrofe que se porventura acontecesse com a cidade de Jerusalém era um sinal iminente do fim. Né? Era um sinal iminente do fim. Pois muito bem, o Evangelho de Lucas foi escrito 10 anos depois da destruição da cidade de Jerusalém. Então percebeu-se que o fim não chegou. Então por isso essa expectativa do fim foi decrescendo nas comunidades cristãs. Né? Então a destruição da cidade de Jerusalém na década de 70 não foi fim. E na mentalidade de Lucas haverá sinais maiores ainda que terrorizarão os homens em geral. Porém, levarão os fiéis a olhar com mais esperança ainda para o Filho do Homem, que vem julgar e consumar a história. Então é interessante que nesse texto se coloca uma distinção entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que não creem em Cristo, os sinais do fim serão sinais amedrontadores. Mas para aqueles que creem no Cristo, os sinais do fim serão sinais de esperança. Por quê? Porque a libertação estará próxima. O cristão sabe que ele não está entregue ao caos, mas também não se deixa surpreender. Ele fica firme não porque é o único jeito, mas porque confia na palavra do Senhor. Então é interessante, inclusive, que um detalhe que aparece somente aqui no contexto do Evangelho de Lucas é justamente que para permanecer fiéis, né, para o fim, é necessário ficar atento e orar a todo momento. O Evangelho de Lucas tem esta característica interessantíssima, né? Ou seja, o fim, ou seja, todos os momentos importantes da vida de Jesus, Jesus está rezando. Então, inclusive, para o discípulo aguardar a segunda vinda de Jesus, ele tem que estar rezando. Orar a todo momento para ter força para escapar a tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. O versículo 34 chama atenção para as coisas mundanas. Tomar cuidado para que os corações não fiquem insensíveis por causa da gula, embriaguez e preocupações da vida. Ou seja, as coisas do mundo muitas vezes nos tiram o foco daquilo que é essencial na nossa vida, saber que Deus está vindo ao nosso encontro, ou que nós estamos indo ao encontro definitivo de Deus. Então, pessoas que têm preocupações mundanas, que perderam o senso de transcendência, correm o sério risco de estarem despreparadas quando chegar o Filho do Homem, ou quando chegar o momento de sua morte. Né? Já na segunda leitura, nós temos 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, ao capítulo 4, versículo 2. Esse texto fala de crescer sempre pela abundante caridade de Deus. A fé em Cristo mostra sua força na caridade dos cristãos, entre todos e para todos. O cristão